Os fabricantes de automóveis japoneses, cujas vendas na China estão diminuindo rapidamente, viram a China ultrapassar o Japão no quesito exportação de carros para o mundo todo. Na verdade, as exportações da China passaram diretamente o número total de exportações feitas pelo Japão. E no Japão, acreditam que isso é parcialmente devido ao racismo. Dizem que os chineses agora estão se sentindo superiores aos japoneses. Independentemente do motivo, você pode ter certeza de que o presidente da indústria automotiva japonesa, também presidente da Toyota, ficará absolutamente furioso quando souber que o governo japonês acaba de fechar um grande negócio com a BYD. Há alguns anos, quase não havia carros fabricados na China sendo vendidos no Japão, mas isso está mudando. Na verdade, acredito que a indústria automotiva japonesa, o mercado japonês, está prestes a ser disruptado de uma maneira muito grande. Se você não achava que a indústria automotiva japonesa já estava em dificuldades, olhe para a Nissan, olhe para todos eles. Para ser honesto, nenhum deles está inovando, nada do que fazem é inovador hoje em dia. E a Toyota, o que vai fazer? Todos os seus híbridos plug-in vão usar a tecnologia da BYD até o final do próximo ano. Se tudo isso já não fosse o suficiente, em meio às suas vendas em declínio na China, onde a maior parte dos lucros veio nos últimos 10 anos, o governo japonês fez um acordo com a BYD, algo como fazer um acordo com o diabo. Não me entenda mal, a BYD não é o diabo, mas para o Japão, são, porque a BYD está disruptando a indústria automotiva japonesa. Veja o que aconteceu no Sudeste Asiático, veja o que aconteceu na China com os fabricantes de automóveis japoneses, e curiosamente, não há fabricantes de automóveis japoneses interessados em fazer esse acordo com o governo, mas a BYD está dizendo, sim, sim, vamos fazer isso, muito obrigado. A BYD fez um acordo com o governo japonês que permitirá que os carros elétricos da BYD alimentem infraestruturas críticas. O que exatamente isso significa? Bem, o New China relatou que, em 4 de dezembro, a BYD anunciou que 10 de seus pontos de vendas em todo o país assinaram acordos de cooperação com governos locais japoneses para usar seus carros elétricos para alimentar abrigos, hospitais e outras instalações para manter a operação de infraestruturas críticas em caso de desastre natural. O que isso significa é que os veículos da BYD terão tecnologia de veículo para rede, veículo para casa. Acredito que a BYD planeja lançar o veículo para rede, agora que isso já está acontecendo no Japão. Faz sentido ter isso funcionando em alguns outros países, como a Austrália, por exemplo, e em vários outros países ao redor do mundo. Pense nisso dessa forma. Quanto custa comprar 5 Tesla Powerwalls em mídia? Se você quiser instalá-los, custa cerca de $115 mil para o primeiro e depois cerca de $112 mil para o segundo. Você está falando de um valor de $80 mil a $70 mil, um valor muito alto. Mas você pode simplesmente comprar um carro por menos que isso, e ele já vem com essa quantidade de bateria. E você ainda pode dirigir o carro. A BYD está basicamente dizendo ao governo japonês, sim, vamos oferecer esse recurso, e isso será um grande benefício para vocês, para o governo. Pense bem, o governo agora é mais provável de fazer o quê? O que os governos fazem? Eles compram milhares e milhares de carros. Geralmente, na maioria dos países, uma enorme porcentagem do mercado de carros é de frotas governamentais. Isso é ridículo, mostra como os governos ficaram enormes, mas de qualquer forma, o ponto é que esse é um setor gigante do mercado automotivo em muitos países. A BYD está entrando pela porta dos fundos. Basicamente, o governo japonês começará a comprar grandes quantidades de carros elétricos da BYD e justificará isso aos outros fabricantes de carros japoneses dizendo, bem, nós temos a tecnologia de veículo para rede, estamos apoiando nossa rede, isso funciona para nós, enquanto vocês não fizeram isso. Como sempre, a indústria automotiva japonesa está atrasada. Em julho de 2022, a BYD anunciou oficialmente sua entrada no mercado automotivo japonês e apresentou 3 modelos totalmente elétricos: o A3, o Seal e o Dolphin. Esses veículos foram lançados não apenas na Austrália, Tailândia, Nova Zelândia e outros países, mas também no Japão. Neste momento, apenas 1% das vendas de carros no Japão são de veículos elétricos, mas se você for comprar um carro novo no Japão e perceber que, se optar por um modelo da BYD, pode economizar enormes quantidades de dinheiro com eletricidade e ainda ser pago para enviar eletricidade de volta para a rede, isso pode mudar sua decisão de compra. Mas, se não mudar, bem, como eu disse, o governo japonês, cheio de burocracia e tudo mais, precisa de carros, e eles podem começar a dirigir carros da BYD de janeiro a setembro deste ano. As vendas da BYD no Japão foram de 1.742 unidades, o que não parece muito, mas representa um aumento de 97% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos anos 70,
quando a Toyota e outros fabricantes japoneses começaram a vender seus carros nos Estados Unidos, e várias pessoas riam, dizendo que era um lixo japonês. O que aconteceu depois disso? Nos anos 80 e 90, a indústria automotiva ocidental foi completamente disruptada pelo Japão, de uma maneira que ninguém previu. Para comparação, na primeira metade de 2024, as vendas de carros importados no Japão foram de 114 mil unidades, uma queda de 7% em relação ao ano anterior, em parte porque os japoneses estão exportando menos carros. Eles estão descontando os carros significativamente no Japão para se livrar do estoque extra que não estão vendendo na China. As vendas de veículos elétricos puros foram de 11 mil, representando quase 10% do total de carros importados no Japão. As vendas da BYD no Japão aumentaram 88%, para 1.084 unidades, e a classificação da BYD nas vendas de carros importados no Japão subiu de 19º lugar no mesmo período de 2023 para 14º. Mesmo a Tesla vende cerca de 4.000 a 5.000 veículos por ano no mercado japonês, mas eu acredito que isso tudo vai mudar. Os japoneses são bastante patriotas, mas não são estúpidos. Eles têm que saber que muitos desses carros elétricos fabricados no Japão são bastante inferiores aos seus concorrentes chineses. Quando você já viu alguém ficar animado com um carro elétrico da Nissan, Toyota ou Mazda? Eles não têm nenhum modelo no momento, ou qualquer carro elétrico japonês. Mas o oposto acontece quando você olha para carros de marcas como Xpeng, Zeekr e outros fabricantes chineses, e isso só vai aumentar. Você não pode esconder a cabeça na areia por muito tempo. Havia pessoas comprando telefones BlackBerry mesmo depois que a empresa faliu, mas não eram muitas. E você? O que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.